Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois os seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede água, quem é que te pede dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ao contrário, a água que eu lhe der vai tornar-se nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivesse, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Senhor, fala com a tua noiva, fala com os samaritanos aqui nessa noite, fala com aqueles que estão com sede, fala com aqueles que desejam ser saciados, fala com aqueles que não aguentam mais, Senhor, o peso, o fardo, aqueles que estão atribulados pelos compromissos de todos os dias, Pai. Ter que sair desesperado atrás de uma água que nunca mata a sede, pois é só o Senhor quem tem o poder de saciar a nossa sede. Que nós possamos ouvir a tua voz, que todo espírito agora, Pai, de distração seja quebrado em nome de Jesus, que toda incredulidade, que todo questionamento caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar a escama dos nossos olhos, que o Senhor venha tirar o tampão dos nossos ouvidos, que o Senhor venha tirar a armadura em volta do nosso coração e todas as fortalezas da nossa mente, para que o Espírito Santo tenha liberdade para tratar conosco. Fala comigo e fala através da minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Uma história muito conhecida, vocês sabem. Jesus, ele vai passar por Samaria e ele vai ter um encontro, porque os discípulos, irmão, 12 discípulos resolveram entrar na cidade para comprar pão, e Jesus fica sozinho. Essa história ela é muito arquitetada para isso acontecer, porque não tem nexo nenhum, irmão, os 12 abandonarem Jesus, os 12 saírem para buscar pão e deixar Jesus sozinho num local praticamente abandonado, deserto, ao ponto de que o que ele vai encontrar, a pessoa que ele vai encontrar é uma samaritana. Pastor, qual é o problema disso? Outra aula você vai entender que os samaritanos não falavam com os judeus, porque lá quando teve uma invasão, mandaram um povo misturar lá, eu explico outro dia, mas só para você entender, existia uma rixa, existia uma rivalidade. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, então eles não tinham contato.
para Jesus estar ali sozinho, os discípulos terem saído e terem deixado ele nesse local exposto, era um propósito de Deus, isso não seria normal. E qual era o propósito? Eu preciso entender qual é o propósito. O propósito é o mesmo propósito daquele dia que Jesus encontrou você. Que tudo foi acontecendo e você dizia que não estava entendendo nada. Por que tudo está dando errado? Por que as portas estão se fechando? Por que eu estou passando por isso? E a gente fica achando que tudo é obra do capeta, tudo é obra do diabo. Irmão, existia um propósito. O propósito é que você precisava estar exatamente no lugar em que você estava quando Jesus te encontrou lá. Porque é muito possível e muito provável que, se não fosse exatamente nesse lugar, nessa ocasião, diante desses fatos ou dessas circunstâncias, tu não estaria sentado nessa cadeira hoje. Salvo alguns que já entenderam desde o seu nascimento o poder de Jesus, o amor de Jesus. A grande maioria de nós, até mesmo aqueles que nasceram no bercinho cristão, chega num momento da sua vida que tem questionamentos, que tem dúvidas, que bate aquela dor no coração, aquela loucura, e a gente já não sabe mais as coisas e acaba cometendo alguns erros. Mas a grande maioria de nós éramos samaritanos, irmãos. E por que eu falo isso com convicção? Porque eu não preciso trazer estatística para você, mas o evangelho tem crescido de maneira até assustadora, para te dizer a verdade. Existem pesquisas, existem números que dizem que o número de evangélicos, não cristãos, porque daí entrariam os católicos também, né? E eu só quero fazer uma questão de trazer o evangélico. Nos próximos anos, nós vamos passar em muito o número de católicos, por exemplo. Nós vamos ser a maioria desse país. Pastor, isso é bom? Seria ótimo. Seria ótimo se tivesse a profundidade necessária para isso ser estabelecido. Porque a grande maioria que está vindo hoje somos nós, sou eu, tá? Não estou falando de você, eu estou pregando para mim. São os samaritanos, irmãos. São os samaritanos que não era para estar no meio desse povo. Por quê? Porque o povo em si não queria, não escolhia, não aceitava, não acreditava. Mas quem te escolheu foi Jesus. Você não está aqui hoje porque alguém escolheu que você estivesse aqui. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Porque Ele te escolheu quando talvez nem você mais se escolheria. Irmão, eu vou falar para você uma verdade. Se nós fôssemos um produto exposto na vitrine, nem nós comprava. Irmão, a grande verdade é essa, que se eu fosse dar uma volta no shopping e a minha carcaça estivesse na vitrine, eu passava longe, irmão. Mas Ele mesmo assim aceitou me escolher e ainda pagar um preço alto por mim. Então nesse dia, tudo isso aqui é um propósito para ter um encontro com uma mulher. E a Bíblia vai nos dizer que Ele está sentado, a mulher chega ali e Ele vai procurar ela, dizendo assim: me dá um pouco d'água. Pastor, o que o senhor está falando? Ao longo do texto, você vai ver que a conversa vai virar. Fernando, a conversa vai virar. Ele pediu água, mas daqui a pouco ele está dizendo assim: eu nem preciso da tua água, porque se tu soubesse quem pede água, tu é que me pediria água, eu te daria água para beber, e você nunca mais teria sede. E por que isso? Porque na verdade Ele nos provoca, nos convidando para fazer parte de algo que Ele não precisa. Nós estávamos essa semana conversando na nossa mentoria, no nosso discipulado, e aí eu citei algo para eles, irmãos, né? Citei ontem, acho também lá. Você lembra de alguns acontecimentos da palavra, da Bíblia, irmãos? Irmão, Deus convidava os homens a fazer parte do projeto, mas quando os homens falhavam, Deus fazia o projeto acontecer do mesmo jeito. E o que me chamou a atenção nessa semana foi aquela passagem a respeito de Gideão. Todo mundo conhece Gideão? Se não conhece, depois vai ler lá em Juízes. É muito cômico porque o número do exército inimigo são 120 mil pessoas, 120 mil soldados. Gideão não acreditava nem nele,
Deus convoca ele para libertar o povo, e com muito trabalho, com muito empenho, Gideão consegue reunir um exército de 32 mil. Irmão, mais ou menos é 4 para cada um. Só que o exército, ele se postava em regimentos. Então existia os arqueiros, existia os soldados que iam com espada, com lança, existia a cavalaria, existia os carros, de guerra. Então eu falar que eu tenho 30 mil para 120, é mais ou menos falar que o que eu tenho é o proporcional a um regimento do inimigo. Provavelmente o inimigo tem 30 mil arqueiros, que de longe vai lançar flecha e mata os meus 30. Mas Deus vai para Gideão e diz assim: é muita gente. É muita gente. Tira quem está com medo, quem não acredita. Sabe qual é o nosso problema? A gente acha que quantidade é qualidade. A gente acha que quando Deus começa a limpar o nosso redor, a gente fica preocupado, porque a gente acha que é na muita gente é que nós estamos fortalecidos. A Bíblia diz que só dos que estavam com medo foi embora 22 mil, irmão. Tu já imaginou 22 mil de 32? A cada 3, 2 estavam com medo. Imagina esse exército indo para a luta. Um falando: nós vamos ganhar, hein? Vai dar. Aí o outro: eu acho que não dá. Aí o outro: é melhor nós voltar. Vamos desistir. Quanto tempo levaria para os 3 estar dizendo vamos embora? Então, na verdade, Deus está tirando do teu lado, às vezes, pessoas que não acreditam no teu chamado, no teu propósito, no teu projeto. Você está lamentando que tem gente indo embora, e Deus está dizendo assim: é que eu estou tirando quem está com medo, eu estou tirando quem não acredita, eu estou tirando de perto de você quem não soma com você, quem não anda com você, quem não acredita em você, quem não quer viver o que você vai viver, quem não está indo para a mesma direção que você está indo, porque não adianta ter número se não tem unidade, se não tem propósito, se não acredita. Sabe por quê, Gideão? Eu estou falando aqui com Gideão agora, não com o samaritano. Porque nem você acreditava que era capaz de ir onde eu estou falando que eu vou te levar. Então faz favor de deixar ir embora aqueles que não estão indo para o mesmo destino. Mas quando ficou 10 mil, mestre Saulo, é impossível 10 mil derrotar 120. Quem está comigo aqui? É 10 mil soldados contra 120 mil. É impossível. Aí Deus vem e diz o quê? É muita gente. Eu não preciso de 10 mil não. Gideão deve ter ficado meio pinel na hora. Ele diz: o que eu faço então? Aí ele fez um negócio lá: vai no rio, toma água, quem se agachar, quem beber como cachorrinho e tal. A Bíblia diz que só sobrou 300. 9.700 foram excluídos. Agora está top, tem 300 para combater 120 mil. Você acha que dá? Mas deixa eu te dizer só como terminou a história, porque mesmo que você não conheça a história, você vai entender o que eu estou falando. Quantos soldados inimigos foram mortos pelos 300? Nenhum. Deus só estava convidando uma testemunha para aquilo que Ele ia fazer naquele lugar. Os 300 sobe a montanha, faz barulho, desce, tudo bem. Mas sabe quem matou quem? Os inimigos se mataram, irmão. Os 300 não precisaram matar ninguém. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que Deus não precisava nem dos 300. Ele só convidou os 300 para fazer parte daquilo que Ele ia fazer. Ele não precisava dos 30, Ele não precisava dos 10, Ele não precisava dos 300. Ele só está dizendo para você assim: escuta uma coisa, samaritano, Gideão, você que era improvável, você que não sabia, Deus não está te convocando porque precisa de você. Deus está convocando porque Ele quer deixar você participar do projeto que Ele vai realizar. A samaritana ainda não entendeu, mas Deus está falando com ela, Jesus está falando com ela, para gerar uma oportunidade dela fazer parte de um projeto. Você vai entender já já. Ela ainda não sabe, como talvez você está aqui sentado e ainda não sabe. Mas Jesus não te trouxe para cá porque Ele precisa, porque se tu não fizer Ele vai ficar doido, porque senão Ele vai ter que... Não, calma.
Ele está dizendo: eu vou fazer uma grande obra na tua família. Pode ser através de você? Eu vou fazer uma grande obra na vida dos teus amigos. Posso contar com você? Eu vou fazer uma grande obra nessa cidade. Posso contar com você? Ai, pastor, se eu não for, então não vai acontecer, irmão. Se tu não for, ele vai fazer do mesmo jeito. Porque o projeto é dele, não é teu. Ele só te convidou para fazer parte do projeto que é dele. E essa samaritana ainda não sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa. Todo o encontro muda a minha história. É por isso que a gente fala tanto, irmão, que você não pode vir para um culto como se fosse só mais um dia. Você não pode vir para um culto como se fosse só uma tabela cumprir, uma agenda cumprir, um compromisso que você tinha na agenda. Porque todo encontro pode mudar a tua história. Quando chega no versículo 9, a Bíblia diz que Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu daria água viva, irmãos. Versículo 9, perdão. Então lhe respondeu a mulher, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Voltei porque eu tinha pulado. Sabe qual é o problema de quem às vezes escuta uma palavra de Deus? Quando Deus fala assim: Valdeci, Deus quer te usar e vai fazer uma obra através da tua vida. A primeira coisa que a gente faz é olhar para nós. A gente olha para a nossa capacidade, para o nosso dom. A gente olha para a nossa desenvoltura. A gente olha para os nossos méritos, para a nossa dignidade, para o nosso merecimento. O que a gente comete de erro é que quando a gente olha para nós e vê a nossa incapacidade, a gente julga a incapacidade de quem está nos chamando também. Porque quando Ele está me chamando para uma coisa, Ele já sabe quem eu sou? Ele já me conhece? E se Ele está me chamando, Ele errou? Então Ele está pedindo para você não olhar para você olhar para quem está chamando. Só que por causa da nossa incapacidade, a gente acaba duvidando da capacidade dele. Jesus está falando com uma samaritana e está dizendo assim: me dá um pouco d'água. E qual é a pergunta dela? Como tu pedes água para mim, que sou uma samaritana? Como é que o senhor está querendo fazer alguma coisa comigo? Como é que o senhor acha que eu posso fazer alguma coisa? Como é que o senhor acha que através da minha vida eu posso mudar a vida de alguém? Nós achamos que não somos dignos, ou pior, nós achamos que Ele não tem a capacidade de transformar aquele que não era digno. Aí sim, no versículo 10, ele vai responder o que eu já tinha lido. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede água, dá-me de beber, tu é que me pedirias água. A resposta é que se você soubesse a oportunidade que você está tendo hoje, você pararia de perder tempo. Quantas pessoas você conhece que tiveram um encontro com Jesus, mas que demoraram muito tempo para se posicionar em Jesus, mas quando entenderam, falaram assim: ai, como eu queria voltar atrás e fazer diferente. Irmão, vou falar de novo, eu vou pregar para mim, não para você. Eu conheci Jesus no pior momento, assim, da nossa vida conjugal, já vinha de uma vida toda desregrada, arrebentada, coisa. Jesus me salvou, meu irmão. Jesus salvou o meu casamento, Jesus salvou a minha família, Jesus transformou a minha história. E mesmo assim eu levei mais de 4 anos para me posicionar e entender as coisas. Mesmo assim, era aquela coisa, eu fui mudando, mas um monte de coisa que eu precisava fazer, um monte de atitude que eu precisava tomar. Aí sabe o que eu fui pensando depois? Por que eu perdi tanto tempo? Por que desde o primeiro momento, sabendo que Jesus era tudo que era, eu não fiz diferente? Irmão, para que você está esperando mais tempo
para tomar as atitudes que você já sabe que precisa tomar. Irmão, por que você está esperando mais tempo para ter os posicionamentos que você já sabe que deveria ter? Se tu soubesses quem está te chamando, se tu soubesses quem é que está te pedindo água, tu é que pediria água a ele, e ele te daria água e te transformaria em fonte. Sabe por que você ainda não é fonte? Porque você ainda não entendeu que para ser fonte precisa ter mudança. Ele está dizendo para essa mulher algo muito simples: se tu soubesse quem está falando com você, a nossa conversa estaria num nível diferente. A mulher indagou, versículo 11: Senhor, tu não tens com que pegar a água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir a água? Você tem ideia de quantas pessoas pedem aconselhamento e não escutam metade do que a gente fala? Você tem ideia de quantas pessoas falam: pastor, eu preciso muito falar com você, é urgente. A pessoa chega, fala tudo que ela quer, a gente fala tudo que quer, ela não escuta nada. E por que não escuta nada? Porque tudo que eu tenho para falar é o que Jesus pode fazer, não o que eu posso fazer. Aí a pessoa, ela quer um pó de pirim-pim-pim, sei lá. Ele quer o gênio da lâmpada mágica. Ele quer chegar com uma vida inteira de desgraça e quer que o pastor esfregue a lâmpada, o gênio saia e diga: a partir de hoje eu mudo tudo. Aí vem falar com o pastor diz: cara, para isso acontecer, tu precisa mudar ali, tu precisa fazer isso diferente, tu precisa aquilo. Pastor, eu não vou conseguir. Vai conseguir, porque se tu começar a fazer, quem vai fazer contigo é Jesus. Se tu não, pastor, mas é nessa área que eu não sei se eu sou capaz. Não, tu não é capaz, eu tenho certeza que tu não é. Mas a Bíblia diz que o poder dele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E é naquilo que tu não consegue que ele vai poder agir, porque naquilo que tu acha que é bom, tu não deixa ele agir. Então o que Jesus está falando para ela é que se ela soubesse, e o que ela está falando para Jesus: mas como é que tu vai pegar água? O poço é fundo, tu não tem como. É a gente saindo de um culto de fé inabalável e dizendo assim: pastor falou, mas eu não sei não se vai acontecer, eu não sei como é que ele vai fazer, porque o meu poço é fundo, porque a minha conta é alta, porque a minha doença não tem cura. Irmão, posso te dizer uma coisa? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, e sendo obediente, ele foi até a morte de cruz. Mas o Pai o exaltou à mais alta posição e deu a ele o nome. Quando eu entendo que o nome dele é acima de todo nome, eu não pergunto mais como ele vai fazer, porque eu vou entender que o nome dele está acima, por exemplo, de um câncer. O nome dele está acima do divórcio. O nome dele está acima da falência. O nome dele está acima da depressão. Eu não quero mais saber como vai ser. Eu sei quem vai ser. Como o Senhor vai fazer se o poço é fundo? Como o Senhor vai fazer se o Senhor não tem de onde tirar água? Quem está falando com você essa noite aqui é Jesus Cristo. Ele continua fazendo o impossível. Aquilo que é impossível para os homens é totalmente possível para Deus. Então não sei como ele vai fazer, irmãos. E se eu soubesse, eu também não contava, porque o processo para esperar ele fazer também é necessário na tua vida. Ele está dizendo para essa mulher: se tu soubesse, tu me pedia e eu dava. Você não entendeu? Se você realmente soubesse quem Jesus é, você já teria pedido, ele já teria dado. Pastor, eu tenho pedido. Eu sei, às vezes a gente pede e nem acredita. Eu cansei de pedir coisa para ele que eu achei que ele não podia me dar. Eu cansei de falar isso. No versículo 12, entra: acaso tu és o maior que nosso pai Jacó? Porque nós queremos fazer comparações. Eu já passei por isso e não deu certo. Agora o pastor está falando que vai dar. Irmão, Jesus trouxe você aqui nessa noite para um encontro, sabia? E um encontro muda uma história. E eu não sei quantas experiências ruins você já teve.
Eu não sei quantas vezes você já passou por momentos da tua vida em que você ficou desacreditado, você ficou arruinado, você ficou decepcionado, mas eu tenho uma notícia para dizer para você: se você fez tudo isso, você só pode ter confiado em duas pessoas, ou em você ou nos outros, mas com certeza não foi em Jesus, porque até quando eu acho que Ele errou, Ele acertou. Até as coisas que Ele não me deu foi livramento. Até as coisas que Ele disse não foi melhor do que aquilo que eu queria um sim. Eu preciso que você entenda que Ele está tendo uma conversa com uma mulher samaritana, improvável, que vai mudar a história dela. Versículo 14. Versículo 13. Jesus afirmou-lhe: você está dizendo que se eu te der o que você veio pedir nessa noite, a tua vida vai mudar. A conversa é essa aqui dali. Ela está dizendo para ele no 12: tu és maior que o nosso pai Jacó, porque ele mesmo bebeu dessa água, ele e os filhos dele bebeu dessa água. E Jesus está dizendo assim: tu acha mesmo que o que você precisa é a bênção? Porque eu estou dizendo que o que você precisa é de Jesus. Porque se eu te der a bênção, é uma bênção. Se eu te der Jesus, é a bênção. Se eu te der uma resposta, é uma resposta. Se você pegar Jesus, Ele é a resposta. Aí Jesus está dizendo para ela só o seguinte, presta atenção no texto, no 13. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Ao contrário, a água que eu vou te dar vai fazer você se tornar uma fonte de água jorrando por vida eterna. Respostas que eu acho que eu quero podem trazer alívio momentâneo, mas só Jesus é o alívio permanente. Você já parou para pensar quantas vezes a gente pede errado? Você já parou para pensar quantas vezes você orou errado? Você já parou para pensar nisso? Não. Você já orou para uma coisa dar certo e depois se arrependeu? Não devia ter feito? Ou melhor, às vezes você nem orou, você só fez. Mas depois que deu errado, você ainda culpou Ele. Disse: poxa, Deus podia ter me ajudado. Irmãos, é muito louco essa conversa que ele está tendo. Porque a mulher está ali só por um balde de água. E Jesus está oferecendo uma transformação da vida. É muito louco isso, gente. Por quê? Porque Jesus vai cruzar o caminho de pessoas que só o que queria era uma esmola. E Jesus não vai dar esmola para ninguém, Ele vai transformar a vida. Talvez esse é só um culto onde você veio buscar um pouco d'água para matar a tua sede de hoje. Talvez hoje é só mais um culto onde você veio buscar uma esmola, uma resposta momentânea, um alívio imediato. Mas Jesus não quer te dar uma esmola, Jesus não quer te dar um pouco d'água, Jesus quer te transformar numa fonte de água viva. Jesus quer transformar a tua história. Jesus quer pegar a sua vida e transformar num testemunho. Aleluia. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar. Quando você pensa assim, agora vai, agora entendeu. Não, é conveniência. Quando você pensa, agora entendeu, agora ela vai mudar de vida, agora ele entendeu quem está falando com ele. Não, é que assim, ó, é que se tu me der dessa água aí, eu não preciso mais voltar aqui. Eu não preciso mais passar por isso. Ai, pastor, o senhor está falando isso aí, eu já até estou sonhando com Jesus. Quer dizer que se eu tiver Jesus, eu nunca mais vou precisar trabalhar? Vai ter com a formiga. Vai trabalhar, malandro. A gente não entende a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque ele trabalhou 24 horas, sem cessar. A gente quer Jesus para não trabalhar mais.
A gente quer compromisso com Ele quando não tiver mais nada para fazer. Pastor, eu por enquanto não estou trabalhando na obra porque eu estou esperando ter tempo livre. Irmão, nunca vai ter. Até porque Ele não quer compromisso com o desocupado. Ele quer compromisso com o coração verdadeiro, gente. Eu não tenho tempo, mas no tempo que eu tenho eu vou fazer algo para o reino. Começa a transformar o posicionamento para o milagre. Ele não pode ser uma condição, ele precisa ser uma consequência. Último, para a gente poder passar para o decorrer da conversa. Jesus diz para ela assim: já que você quer dessa água, vai lá e chama o teu marido, porque a água que eu tenho para te dar precisa transformar a tua casa. A água que eu tenho para te dar precisa transformar o teu casamento, a tua família. Aí ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: bom, disseste a verdade, porque você já teve 5 e o que você está agora não é teu. Algumas ideologias teológicas vão falar que ele é o 7º, porque ele é o... Não entra nessa. Quando você escutar isso, se você quiser acreditar, é problema seu. A grande questão do texto foi ela expor a verdade. Foi ela abrir o coração e confessar quem ela era. Irmão, Jesus está aqui e Jesus está falando com uma estranha teoricamente. Você precisa lembrar que ela não sabe ainda que Ele é Jesus. Ela ainda não sabe que Ele é o Messias. E Jesus está tentando extrair a verdade do coração dela. Jesus está tentando extrair de você que você não precise passar por um processo para realmente ser verdadeiro com Ele. Jesus está precisando, para agir na tua vida, que você realmente confesse, que abra o teu coração e haja com veracidade. Eu lembro muito a passagem de Isaías com o trono de Deus, em Isaías 6. Quando Isaías, ele até o capítulo 6, ele é o profeta do ai. Ai de ti, Israel, ai de ti, nação, ai de ti não sei o que. Quando chegou no 6, Isaías tem um encontro com o Todo-Poderoso, um encontro com o trono de Deus. E quando ele teve um encontro no trono de Deus, ele disse: ai de mim. E aí ele dá uma palavra, ele diz assim: porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de homens de impuros. O que ele está fazendo? Diante do trono de Deus eu confesso a minha falha. E sabe o que aconteceu? O serafim saiu do trono com uma brasa, toca no lábio dele, purificando o lábio. Pastor, o que o senhor está falando? Que quando ele confessou, veio cura. Que quando ele abriu a boca e falou: ai de mim, o meu problema está aqui, ó. Na hora veio a solução. O problema é que a gente quer cura para coisas que a gente não expõe. A gente quer milagre em áreas que a gente quer guardar escondido. A gente quer que Deus age e faça milagre em pecados de estimação escondido a 7 chaves. A gente não quer ser verdadeiro. A gente quer, não. Essa área aqui, irmão, eu não estou falando para você vir se confessar para mim não, filho. Não estou falando disso. Eu estou falando para você começar a ser verdadeiro com Ele. Porque não adianta chorar e espernear e na hora de se posicionar continuar mentindo para você mesmo. Ele está tendo uma conversa com essa mulher e desde o início existe um propósito na vida daqueles que entraram aqui nessa noite. Eu disse para você desde a abertura que você não entrou aqui em vão, que você entrou aqui por um propósito, que esse encontro foi marcado por Deus, que o Espírito Santo que habita em você te trouxe até aqui, mas você ouvindo o que está sendo falado, existe um propósito para fazer algo na tua vida. Então Jesus está conversando com a samaritana e dizendo: olha, esse encontro não é por acaso, eu estou te pedindo água, mas não é porque eu tenho sede, eu estou te pedindo água porque se tu pedisse água para mim, eu também te daria, e essa água ia transformar a tua vida, ia transformar a tua história. Nós estamos aprofundando a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Então para de mentir, vamos falar a verdade. Busca o teu marido? Eu não tenho marido. Então tu falasse a verdade agora. Tu não tem, tu já teve 5. O que tu está agora não é teu. A gente está criando um relacionamento verdadeiro.
Aí sabe o que vai acontecer? Vai lá para o 19, por favor. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Irmão, deixa eu tocar num negócio bem delicado. Esse tópico, esses 2 versículos, fala da religiosidade. Ela está diante de Jesus, ela está vendo o que está acontecendo, ela já reconheceu que ele é um profeta, mas ela está tentando entender se ali é um lugar que realmente pode acontecer alguma coisa. Mente religiosa. Escuta, mas os nossos pais diziam que nós devemos adorar assim, assado. E agora, como é que eu faço? Se eu tenho certeza que aqui na parede preta eu também vou sentir alguma coisa? Não, se eu tenho certeza que com aquela música lá tocando, com as luzes piscando, ai, ai, ai. Dá para deixar então a luzinha acesa pelo menos, que eu tenho medo de escuro? Pastor, se eu tenho certeza, porque só não era normal de onde eu venho. Irmãos, a cultura que estava impregnada nela estava criando bloqueios nela. E por causa dos bloqueios da cultura impregnada nela, ela não estava conseguindo entrar na atmosfera em que Jesus queria levar ela. Aí quando chega no versículo 22, Jesus vai dizer assim: vós adorais o que não? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Irmão, eu amo esse versículo, porque a hora está chegando, e eu acho que já está quase passando da hora de você entender, para poder receber a água viva. O Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Versículo 24 vai dizer: Deus é, e é necessário que os seus adoradores o adorem em. Irmão, nós temos alguns princípios, e a gente fala aqui com o pessoal. Por exemplo, você não vai ver alguém no altar de bermuda. Pastor, por que não? Porque eu não tenho problema nenhum com a bermuda de alguém que subir no altar, ele vai para o céu do mesmo jeito. Mas se o fato de repente ele subir de bermuda para tocar e escandalizar alguém que está sentado aí embaixo e atrapalhar o culto, então não custa ele vir de calça. Eu peço para os meninos para não subirem no altar de boné. Pastor, quem usa boné não vai para o céu? Irmão, não é isso. É porque se alguém está chegando hoje na casa e ainda não foi desconstruído da religiosidade, eu não quero ser pedra de tropeço para você. Mas pastor, eu posso vir no culto de bermuda? Irmão, você pode vir no culto de bermuda, você pode vir no culto de chinelo, você pode vir no culto de boné. Venha com roupa decente, é óbvio. Mas a minha religiosidade não pode me amarrar numa condição do que eu visto. A minha religiosidade não pode me amarrar na cor da parede, no que está. Por quê? Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Se Ele quer adoração em espírito, Ele não quer adoração de parede, gente. Ele não quer adoração de fantasia, Ele não quer adoração. O que adianta, irmão? O cara vinha arrumadinho por fora e todo estragado por dentro. E dizer que é mais santo que o outro só porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Porque o Pai é Espírito. Então você quer um segredo para você poder jorrar água viva? Começa a ser verdadeiro e começa a buscar Ele de verdade. Não mais ou menos, não superficialmente, não de qualquer jeito, não só quando dá, não só quando é conveniente, não só vir no culto no dia do pedir, porque ele não é caixa eletrônico, irmão. Você achar que só tem que passar aqui para sacar as bênçãos. Passa para depositar um pouquinho. E não precisa ficar com medo que eu não estou falando de oferta, não. Passa para depositar, para ter em caixa, para ter em depósito. Aí quando você precisar sacar, ele já sabe, você está com saldo bom aqui, deixa eu liberar. Porque eu cansei de vir você vindo aqui só para me adorar, só para me agradecer, só para me louvar, só para poder... hoje tu está precisando, pega, leva o saldo. O problema é que às vezes a gente está se comportando como se ele fosse um mecânico. E tem mecânico aqui, né? Tem o Vini, tem uma galera aí. Aí o camarada espera o carro quebrar, porque o mecânico daí conserta. Irmão, se tu passar lá, tomar um chimarrão com o Vini, ele vai ficar feliz, sabia? E nem precisa o carro quebrar. Qual que é o problema? A gente só procura Jesus quando deu problema na Kombi. Aí a gente corre para Ele. Irmão, Ele procura verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito. A Bíblia diz que quando ela ouve isso, irmão, ela sai. E quando ela sai, é por isso, irmão, é por isso que eu acho que Jesus tem um negócio com os doidos. Porque a mesma intensidade que o camarada tinha, ele vai ter agora. Essa mulher samaritana, ela sai. Ela vai para onde? Os discípulos tinham ido aonde? Os discípulos voltaram, eles trouxeram o quê? Tu já imaginou a briga dos discípulos querendo se aparecer para o pastor? Porque foi 12 para buscar pão, irmão. Eles trouxeram uma padaria nas costas, só pode. Porque eu fico imaginando os 12 chegando com o pão para mostrar para Jesus e brigando para quem ia segurar o pacote. Tá todo mundo, fui eu que comprei, hein? Tá vendo? Fui eu que fiz, eu que fui lá comprar. Irmão, foram em 12 na cidade buscar pão. E eles voltaram em 12, sabe com quantas pessoas? Ninguém. Aí os 12 estão lá, come. Jesus está olhando para eles assim, não estou nem com fome. Vocês não estão entendendo. Mas daqui a pouco tem uma samaritana vindo. E ela entrou sozinha, mas ela voltou com uma multidão, irmão. Com uma multidão. Esse é o problema, meu irmão, de quando a gente faz as coisas para impressionar e não para adorar. Esse é o problema quando o nosso serviço passou uma questão de reconhecimento humano e não uma entrega de adoração a Deus. Esse é o problema, porque a gente dá o resultado físico, mas a gente não traz o resultado espiritual. Os 12 foram e trouxeram pão. A mulher foi. O que Jesus falou para ela quando ela saiu? O Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Ela foi buscar pão? Ela foi buscar adorador. Sabe por que quando você tem o teu primeiro amor, você sai que nem louco pregando para todo mundo? Porque no teu primeiro amor você é impactado e você quer que todo mundo seja? É quando você cai nas mesmices, quando você cai na rotina, você nem convida mais ninguém, porque para você já não faz mais sentido. Ela vai sozinha. E por que ela vai sozinha? Porque ela recebeu uma palavra. E essa palavra precisa ser liberada para vocês. Qual é a palavra? Você chegou aqui hoje com sede? Eu espero que você chegue todo culto com sede. Porque aqui tem fonte de água viva para você. Quando ela recebeu essa palavra, ela começou a entender quem Jesus era. O que Jesus tinha dito? Se tu souberes quem te pede água, eu é que te daria água.
e do seu interior fluirão rios de água viva. Irmão, quem se torna rio de água viva transborda. Então ela foi para a cidade e ela volta com a multidão, por quê? Porque ela está transbordando, irmão. Quer um segredo para poder impactar as pessoas? Transborda. Quer um segredo para poder mudar, transformar os ambientes que você está? Transborda. Você já reparou como nós temos o poder de contaminar ou de contagiar? Tem gente que chega no ambiente e acaba com o ambiente. Parece uma criptonita para o super-homem. Tu estava toda, meu irmão, estava com tudo, hoje o dia vai ser top. O abençoado chegou, irmão, estraga o ambiente. Você fica até para baixo. Nós temos o poder de contaminar ou de contagiar o que você tem escolhido fazer. Essa mulher, ela entra numa cidade de samaritano, de improváveis. E ela volta com uma multidão, com um exército. Deixa eu te falar uma coisa. Quem bebe água direto da fonte, não apenas é suprido, mas como tem capacidade de suprir os outros. Ah, meu irmão. Às vezes as pessoas têm medo de falar de Jesus e diz para mim assim: pastor, é que eu não sei o que falar. Deixa eu te dizer uma coisa, aprende a abrir a boca, porque daí quem fala é Ele. Até hoje tem determinadas situações que eu não sei o que falar, eu prefiro ficar quieto e ouvir. Porque na hora que precisar falar, eu tenho certeza que Ele vai me dar uma palavra para falar. Deixa eu te dizer mais uma coisa, água parada apodrece. Tem gente que todo culto está na mesma situação. Ai, hoje eu estou precisando de uma palavra. Hoje eu estou precisando. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu só posso botar mais água se você começar a transbordar para receber água nova. Jesus só pode fazer alguma coisa em vaso que está transbordando, porque daí quem transborda precisa ser cheio de novo. Mas tem outro problema também. Tem gente que está sempre precisando de uma, porque está furado, nunca enche. Pastor, como assim está furado? Está cheio de brecha. Enche, mas nunca está cheio. Por quê? Porque por mais que receba, irmão, se você não fechar as brechas, vaza tudo. Enche. Ah, pastor, mas eu me deparo com a minha realidade. Qual realidade? A tua ou a do mundo? Porque se for a do mundo, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Mas se for a tua, eu preciso de um posicionamento teu. A única pessoa que pode afastar você do amor, do propósito, do projeto de Deus é você. Então só não transborda quem não se permite encher. Essa mulher, ela vai e ela traz uma multidão. Como é que essa multidão veio? Com sede. Com sede. Sabe por quê? Porque alguém machucado machuca os outros, mas alguém curado cura os outros. Tem feridas que Jesus está louquinho para curar em você. Eu amo uma frase que diz assim: às vezes a gente está protegendo as nossas feridas porque nós estamos com medo de tocar onde nós não queremos. Mas Jesus está dizendo assim: filha, tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Se você não for curada, se você não for curado, eu preciso te dizer que alguém machucado só machuca. Às vezes a gente até traz as pessoas para a presença de Jesus, mas já traz com os mesmos defeitos que a gente carrega. Já traz com os mesmos problemas que ainda não curamos.
Você já reparou? Às vezes a pessoa diz assim, ó, outro dia tinha uma pessoa da igreja, tudo, que ela não gostava do louvor. Para ela louvor não precisava ter. Para mim não fazia sentido nenhum, porque eu piro no louvor já endói de tudo. Mas eu ia no PG dessa pessoa, ela falava assim, para mim eu não gosto de louvor. Para mim eu já chegava até depois do louvor no culto, porque não precisa ter louvor, é uma perda de tempo, não sei o quê. Irmãos, no PG dela, todo mundo tinha a mesma opinião que ela. Mas por quê? Porque alguém ferido, alguém que poderia estar contagiando, estava contaminando. E ela até trazia as pessoas para a igreja. E ela já marcava, eu passo na tua casa 8h20. Por quê? Porque para ela não precisava do louvor. Então ela já trazia a pessoa junto com ela depois do louvor. A pessoa já vinha carregando o problema que ela tinha. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que às vezes a gente está convidando as pessoas, ao invés de falar da fonte de água viva, a gente está falando da água parada que nós estamos carregando e que está nos magoando. Em vez da gente sair lá fora e falando tudo de bom que a gente está vivendo, que a gente está fazendo, a gente está saindo lá fora para falar do que eu não concordo, do que eu não gosto, não sei o quê, e a gente ainda quer que as pessoas venham e pirem por Jesus. Essa mulher, ela saiu dali transbordando, ela saiu dali com sede. Sabe como é que o povo que veio com ela veio? Com sede, porque eu dou o que eu carrego. Eu entrego o que eu tenho, eu entrego o que eu estou cheio. O povo veio tão cheio, que aí pediu para Jesus, Jesus, tu não pode ir embora, fica com a gente. Jesus, não, tu não vai sair daqui. Eu sei que aqui é Samaria, eu sei que aqui não era o teu destino, mas o Senhor precisa nos dar a honra da tua companhia. O Senhor precisa ficar aqui com a gente. Aí sabe o que vai acontecer? Cadê o louvor? Pode subir aí para nós orar. Olha João 4, versículo 42, irmãos. Olha o que acontece quando você traz as pessoas de ter transbordado sobre elas do que você carrega de bom. O povo que veio com aquela mulher pediram para que Jesus ficasse ali com eles. E agora eles vão declarar: então disseram àquela mulher: agora cremos não somente por causa do que tu passa, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Deixa eu te provocar agora. Tu não acha que essa noite é uma noite para você ir beber direto da fonte? Parar de beber através da vida dos outros e você ter um encontro com Jesus? Você não acha que essa é uma noite onde você tem a oportunidade de fazer essa declaração e você parar de viver o Jesus dos outros e começar a viver o teu? Você parar de viver a expectativa dos milagres que os outros contam e começar a viver os teus milagres? Você parar de se abastecer da fé dos outros e ter a tua fé? Você não acredita que essa noite você é uma samaritana na beira do poço, sem esperança, sem conhecimento? Você é um samaritano todo errado, mas que está na beira do poço, e Jesus está falando para você essa noite: eu não te trouxe aqui por acaso, eu não te trouxe aqui em vão, mas eu estou te assistindo há muito tempo, e faz tempo que você já não me adora em espírito e em verdade. Faz tempo que eu não recebo mais uma adoração verdadeira dos teus lábios. Faz tempo que eu não encontro mais o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa: faz tempo que você está vivendo do que os outros falam e não do que a minha palavra fala. Faz tempo que você só conhece Jesus pelo que os outros descrevem e não porque você tem relacionamento. A palavra de Deus está dizendo que aquela mulher, ela trouxe gente com tanta sede que quando estiveram diante de Jesus, eles declararam: agora nós já não conhecemos Ele só de te ouvir falar, nós verdadeiramente passamos a conhecê-lo. Você não pode se conformar, irmão, de vir em todo culto só para escutar as histórias que os outros vivem com Ele.
Você não pode se conformar em falar, eu tenho uma amiga meu, ela é ungida. Está na hora de você falar assim, eu sou ungida. Você não pode mais se conformar em dizer assim, eu conheço alguém, meu irmão, ele tem uma oração. Você tem que dizer assim, eu aprendi a orar. Eu aprendi a ter relacionamento, eu aprendi a ter... Nós não queremos, em nome de Jesus. Se você viesse numa reunião com os nossos líderes, na segunda-feira a gente senta ali e fala. Às vezes isso parece agressivo. No último culto que eu ministrei aqui sobre o Getsemane, sobre a prensa do azeite, né? Eu falei do relacionamento e da dependência que as pessoas às vezes têm de... Ai, pastor, é que eu estou precisando de uma oração forte, lembra? Às vezes a pessoa, o pastor, será que é chato se eu pedir para orar e não sei o que? Não, gente, não é isso que eu estou falando. Mas nós não queremos gerar uma geração dependente de um intercessor, de um intermediador. Vamos mudar, porque interceder por vocês, a gente intercede em oração. Mas o intermediador, você não precisa mais de alguém entre você e ele. Você tem livre acesso. Você não precisa mais de um sumo sacerdote, onde você tem uma linha que te impede de chegar diante de Deus. O véu já rasgou, tá, gente? Você tem acesso a Ele, você pode adentrar no Santo dos Santos, você pode se relacionar com Ele. Nós não queremos criar uma geração dependente de bezerros de ouro, de ídolos. Eu gosto do culto quando é o Robson que prega, porque o Robson é diferente. Irmão, eu gosto do culto quando Jesus está na casa. Quem vai pregar é detalhe, porque a gente é só uma pecinha que quando não atrapalha dá tudo certo. Eu gosto do louvor. A Aline canta bem. A Aline está cantando. Olha o louvor da Aline. Aí o outro fala assim, não, hoje não era a Luana. Irmão, quebra isso, pelo amor de Deus. Quebra isso, pelo amor de Deus. Entra no Santo dos Santos e se relaciona com Ele. Nós já não conhecemos apenas porque você falou. Agora nós conhecemos Ele verdadeiramente. Muitos creram por causa da samaritana. Eu creio que essa cidade inteira, essa região inteira, o estado inteiro, o Brasil inteiro vai adorar Jesus. Sabe quando isso vai acontecer? Quando cada um que sai de um culto como esse transbordar lá fora. Quando cada um aqui não viver mais o Jesus do outro, mas viver o Jesus que habita através do Espírito Santo em você mesmo. Quando cada um aqui se tornar um samaritano, não indo buscar coisas, mas indo buscar vidas, buscar almas. Nós vivemos um monte de coisa maluca, gente, que às vezes a gente não entende. Às vezes eu falo para os meus amigos, pastores, líderes, e a gente fala assim, agora lá no Rio Grande do Sul a gente viveu essa experiência. Se você é do Rio Grande do Sul, todo mundo falava do que estava acontecendo e de uma forma muito distorcida, porque gerava até um peso. Dizia, não, mas é porque o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de ateus, porque o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de bruxos, porque o Rio Grande do Sul os da religião lá, né, que são da Umbanda, são muito fortes. Irmãos, então é uma grande oportunidade. Sabe por quê? Nada mais é do que pessoas morrendo de sede, procurando desesperadamente por uma água para beber.
Só que porque a igreja não fez a parte dela, alguém chegou primeiro e está enganando. Está na hora da igreja mostrar a verdade. Se a gente enxergar isso só como um problema, a gente vai continuar brincando de clubinho dentro de 4 paredes. Mas se a gente enxergar isso como uma oportunidade, a gente não sai mais de um culto para ir buscar coisas. A gente sai de um culto como uma samaritana, indo buscar vidas. Domingo eu não aceito voltar aqui para um culto de ceia sozinho. O meu vizinho vem comigo. Domingo eu não aceito vir para um culto de ceia sozinho. Alguém da minha casa que não está nesse culto vai vir comigo. Domingo eu não aceito voltar para o culto sozinho. Alguém do meu trabalho vai vir comigo. Pastor, o senhor não sabe, lá no meu trabalho, meu Deus, é tudo místico. E se o senhor for lá ver, é signo para cá, é filtro do sonho para lá, é isso e aquilo. Irmão, é todo mundo vazio, louco para preencher esse buraco com alguma coisa. E você já descobriu a resposta. Jesus é a única resposta. Ele é a única fonte de vida.